Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é dia 1º de novembro, estamos com esse livro especial, Dias Mais Sábios. Esse livro é especial porque ele traz palavras de sabedoria para nós todos os dias do ano, um provérbio a cada dia, para fazer nossos dias verdadeiramente mais felizes e mais sábios, deixar a gente aplique o Espírito. É por meio do Espírito que o Senhor vai nos conduzir em todas as coisas, é pelo Espírito que Ele vai nos encabeçar, é pelo Espírito que Ele pode nos dar, espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na Sua palavra, qual é a Sua direção e sabedoria, na hora de aplicar isso ao nosso viver, na hora de levar isso para outras pessoas. Nós precisamos de sabedoria diante da revelação de Deus, para que a gente não leve aquilo que não é o desejo do Senhor. Ó Senhor Jesus, é importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai ter discernimento de todas as coisas, e saber como transmitir a palavra de Deus de maneira fiel, sendo guiado por Ele. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos ver qual a palavra que o Senhor tem para nós hoje, nesse dia 1º de novembro. O provérbio de hoje, Provérbios capítulo 26, versículo 26. Senhor Jesus, ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Ó Senhor Jesus, o título de hoje, só a vida de Deus transforma. Ó Senhor Jesus. O contexto do provérbio de hoje é sobre alguém que está aborrecido, porém dissimula com os lábios e encobre em seu íntimo o engano. Não se deve confiar em suas palavras suaves, pois possui 7 abominações em seu coração. Espiritualidade não significa reprimir o sentimento interior para manter as aparências de bondade e amabilidade. Ó Senhor Jesus. Paulo desengana as pessoas com relação ao ascetismo, que são preceitos e doutrinas de homens, usando técnicas de não manusear ou provar ou tocar em qualquer coisa que desperte a sensualidade. Todavia, são ordenanças que não mudam o interior das pessoas, e elas com o uso se destroem, sem falar que não tem valor algum contra a lascívia. A única coisa que realmente muda um homem é a vida santa de Deus em seu interior. Se você andar no Espírito, jamais satisfará a concupiscência da carne. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, é importante a gente ter discernimento espiritual das coisas, pelo Espírito o Senhor ele vai nos guiando. Senhor Jesus. Já tem um tempo que eu tenho repetido aqui, essa questão de a gente ver, fazer as coisas como resultado de uma vida interior. E o dia de hoje está falando justamente isso. Ele fala a questão do ascetismo, que é você ter preceitos, você ter um comportamento simplesmente exterior. Mas isso não tem valor contra a sensualidade, contra o pecado da carne. Uma hora você vai manifestar isso. Então não adianta você ter um controle simplesmente exterior, porque no seu interior ainda reside o problema. Senhor Jesus, não basta só a gente lidar com um sintoma, a gente tem que lidar, a gente tem que descobrir qual a raiz do problema, porque senão vai ficar sempre voltando, vai ser sempre recorrente a mesma coisa, a gente vai acabar sempre incorrendo no mesmo erro. Ó Senhor Jesus, você tem que aprender a lidar com a raiz do problema, e o nosso problema mais profundo. E para isso a gente precisa tocar na palavra de Deus com mais profundidade. Uma palavra que muda o nosso interior, não só um comportamento exterior. Há pessoas que simplesmente ficam adotando filosofia, comportamentos exteriores, e aí quando você vai lidar com a pessoa intimamente, você vê que não é nada daquilo ali. Ela simplesmente está se vendendo, vendendo a palavra como um produto, mas é algo que ela não vive, é algo que ela não experimenta. Ó Senhor Jesus. É o que, no fim, ela não está experimentando, não está vendo que, de fato, possa transformar vidas. Ó Senhor Jesus, o que a gente precisa realmente ter uma mudança interior. Como tenho falado ultimamente, não é só você ter um comportamento de amor, de amabilidade, de tratar o outro bem, mas é, de fato, você chegar a ter um amor verdadeiro por aquela pessoa. Não é simplesmente se conformar, se eu não gosto de fulano e assim tá bom e tal, mas eu estou tratando ele bem. Não é por aí, O Senhor ele quer ver sinceridade, simplicidade, singeleza de coração. A Bíblia fala que assim como a serpente enganou a Eva, assim também ela pode nos apartar
da simplicidade, da singeleza de coração devidas a Cristo. Nós somos devedores de Cristo, nós devemos isso a Ele. Né? Ele se entregou de coração, sinceramente para nós. Ele não fez simplesmente uma obra exterior, né, Senhor Jesus, mas Ele fez uma obra que era resultado de uma vida interior. Por isso Ele foi aprovado por Deus. Se Ele tivesse feito simplesmente as coisas exteriormente, morrido na cruz, Deus não ia ressuscitá-lo ao terceiro dia, né? Não ia aprovar a sua obra, né, Senhor Jesus. Ele tinha risco sim, né, de pecar, né, de cometer erros ali, de viver para si mesmo, né? Tanto que o inimigo de Deus foi lá tentá-lo, né? Jamais iria tentá-lo se não tivesse a oportunidade, né? Mas o Senhor ele jamais viveu para sua carne, jamais viveu para si mesmo. Ele sempre viveu voltado para a vontade de Deus, né? Só essa vida de Deus transformadora, essa vida verdadeira que pode realmente nos levar a ser aprovados pelo Senhor, né? Não é uma vida que é para dissimular, como fala o provérbio aqui, né? Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Senhor Jesus, porque a pessoa não vai conseguir manter, né, a aparência por muito tempo, né, Senhor Jesus. Por isso a gente não deve viver de aparência, né, simplesmente viver ali, né, ter um viver que parece espiritual, parece ser amável, mas no interior, né, não tem nada de Deus ali. Esse tipo de coisa a gente não consegue sustentar por muito tempo. O que a gente precisa realmente é de transformação, né, Senhor Jesus. Né, a gente tem um amor mesmo, né, um amor pelas pessoas, um amor de Deus. Né, e ele começa mostrando para nós o contexto desse provérbio sobre alguém que está aborrecido, mas ele não mostra isso. Ele dissimula muito bem, né, com lábios, encobre, né, aquilo que está no seu íntimo com engano, né, falando coisas enganosas, falando coisas que não são verdadeiras. Senhor Jesus, ele não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Né, não se deve confiar em suas palavras suaves, pois possui 7 abominações em seu coração. A boca está falando uma coisa, mas seu coração está ali maquinando o mal, né, Senhor Jesus? Estão com outras intenções. Né? A gente, diante de Deus, a gente precisa de pureza, de simplicidade. Nós devemos isso ao Senhor. A gente precisa da palavra que nos transforma, Senhor Jesus. Não é só uma questão de você falar palavras de convencimento, palavras que tragam outros. Né? Não é isso que o Senhor quer saber. Né? Por isso que Ele nos mostrou na sua palavra. Né? Alguns vão chegar naquele dia: Senhor, em Teu nome fizemos muitos sinais, milagres, né? Expulsamos demônios, fizeram um monte de coisa, mas foi tudo exteriormente, foi tudo guiado, né, por outros interesses, não o interesse de Deus. Por isso o Senhor fala, né, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. De repente na cabeça deles, eles estavam praticando a vontade de Deus, mas o que Deus pôde julgar daquilo ali? Não era a sua vontade, não o consultaram, não foram diante dele, não foi baseado na sua orientação, mas foi baseado num desejo próprio. Nós precisamos deixar, né, nossos desejos, nossas situações de lado e ir diante do Senhor. Talvez no início, né, a gente simplesmente fique reprimindo, né, alguns sentimentos, né, achando que isso é espiritual e tal. Né, a gente está mantendo a aparência, a bondade, a amabilidade, mas depois a gente vai entrar num conflito interior. Né, talvez no início a gente ache, né, que a palavra, né, eu preciso ter um comportamento aqui, eu preciso dominar com a minha própria força. Mas uma hora minha força vai acabar, né, Senhor Jesus. De repente eu começo um trabalho, né, começo bem, fazendo tudo ali com a minha força e vai, mas depois de um tempo, isso não vai ser sustentado mais. Eu preciso perceber que é o Senhor que precisa sustentar todas as coisas. Quando Deus fala que, né, para fazer convergir, né, em Cristo todas as coisas, tanto do céu quanto da terra, é tudo mesmo. Até o nosso trabalho, o nosso relacionamento humano com as pessoas, é entregar tudo diante de Cristo. No início a gente pode entregar umas coisas e tal, e está tudo bem. Mas conforme a gente vai, né, avançando espiritualmente, né, a gente vai tendo crescimento de vida, a gente vai aprendendo a ouvir não. No início, Deus vai sempre nos concedendo todas as coisas, mas depois que a gente vai ganhando amadurecimento, Ele já começa a nos limitar em certas coisas, para que a gente aprenda a voltar para Ele. Para a gente não ficar simplesmente reprimindo as coisas interiormente e mantendo as coisas de maneira exterior aparentes. Né? Não é pela aparência que a gente vai fazer, né? Mas é realmente uma mudança interior. Então, no início pode até ser que a gente faça dessa forma, mas depois a gente não vai conseguir sustentar mais isso. A gente vai sempre ter um conflito interior. Né? À medida que a gente vai avançando na vida de Deus, a gente vai considerando, a gente vai percebendo que mais coisas são pecados. Eu lembro que um livro, né, que eu li no início da minha vida cristã, né, que o irmão lhe dá esse exemplo. É como você olhar, você tem uma camisa branca,
né, Senhor Jesus. Aí você acha ela branca, até você se aproximar de uma outra mais branca que a sua. Você vai olhar e falar, ih, minha camisa está encardida. Né? E aí você vai precisar que você precisa trabalhar mais ali para que essa camisa fique mais branca. Né? E aí talvez você olhe e esteja tudo branquinho, tudo direitinho, mas é quando você se aproxima de uma luz mais forte, você percebe que há algumas manchas ali. E esse é o nosso viver diante de Deus. Talvez a gente dê uma olhada superficial e está tudo limpinho. Mas conforme a gente vai se aproximando de uma luz mais forte, a gente vai percebendo, né, que há certas manchas ali. Ó Senhor Jesus. Né? E é isso que o Senhor quer fazer conosco, né? Que cada dia a gente se aproxime mais dele. E quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais intensificada é a sua luz. Mais coisas pequenininhas na nossa vida ele vai mostrando para nós, né? Que ainda são pecados, são coisas que nos afastam de Deus. E às vezes antes a gente não tinha percebido, ou antes a gente não tinha um nível de crescimento que a gente notasse isso. Por isso que Paulo fala, né, que ele era o menor de todos os santos, né, o principal dos pecadores. Não quer dizer que ele errasse mais que os outros, mas que ele já tinha se aproximado de Deus a um tal nível, né, que ele já conseguia haver pequenas coisas do seu viver que de repente não transparecia para ninguém, mas ainda ele diante de Deus ainda ele era reprovado. Por isso que ele fala ali, né, Senhor Jesus em Coríntios, né, que embora em nada, né, ele fosse acusado pela sua própria consciência, né, ele não se dava por justificado, porque quem precisava justificá-lo era o Senhor. Então ele, embora tivesse de consciência limpa, tudo tranquilo, ele sempre ia diante do Senhor, para que o Senhor mostrasse para ele, né, o que ele precisava melhorar, o que ele precisava mudar. É isso que a gente precisa fazer diante do Senhor. Não podemos estar satisfeitos com o nível que a gente já alcançou, mas cada dia nos aproximar mais do Senhor. Né, nós devemos, né, essa simplicidade, singeleza, pureza de coração, nós devemos isso a Cristo. Ele veio para nos transformar, para nos dar um novo e vivo caminho, e a gente precisa fazer isso. Né? Paulo ele mostra que as pessoas, né, com relação ao ascetismo, né, simplesmente ficarem em preceitos e doutrinas, usar técnicas, não vai tocar nisso, não vai provar aquilo, né, Senhor Jesus. Mas isso aí não tem valor nenhum contra a sensualidade, contra coisas interiores. Quando o inimigo ele usar coisas que tocam no nosso interior, a gente vai acabar falhando. Ó Senhor Jesus, e aí a gente vai acabar, né? Levou tanto tempo para deixar aquela camisa branquinha, agora está tudo sujo de novo. Senhor Jesus, mas a gente precisa se apresentar diante do Senhor, né? Sem mácula, sem ruga, sem mancha. Senhor Jesus, nós devemos isso a Ele. Né? E Ele deixou esse padrão para nós, mas a gente só vai conseguir isso como? Com ascetismo? É nos controlando, sendo discretos? Não. É buscando a verdadeira mudança interior. Ó Senhor Jesus. Essas ordenanças, coisas que a gente faz exteriormente, a gente pode mudar o nosso comportamento, mas não muda o nosso interior. O que o Senhor quer de fato, né, é realmente mudar o nosso interior com a sua vida santa, né, Senhor Jesus, sua vida única, né, a vida divina, os atributos divinos, senão a gente vai sempre cair em outras coisas, né, que tocam em nós mais profundamente. A gente precisa deixar todas essas coisas de lado, né, tocar profundamente na palavra de Deus, na vida de Deus. Isso vai nos mudando, né? E como ele tocou, né? Se a gente andar no Espírito, a gente jamais vai satisfazer a concupiscência da carne. Né? Então, o viver e andar no Espírito é o que de fato vai nos transformar. Não são regras, não são doutrinas, não são comportamentos, né, Senhor Jesus. Né? Não são coisas que a gente está acostumado a fazer, não são rotinas, mas é de fato a gente aprender a ir diante do Senhor. Talvez tenha coisa na nossa vida que a gente olha e fala, estou satisfeito, está ótimo isso aqui. Mas o Senhor, a gente vai se aproximando dele, a gente vai sempre percebendo, né, que sempre existe algo a mais. Né? Aí a gente pode correr o risco, né, de incorrer no erro de achar que, bom, então é só eu parar de avançar na vida de Deus e já está bom. Né, Senhor Jesus. E é nesse momento que muitos cristãos param de buscar a orientação do Senhor e acabam caindo na iniquidade. Talvez, né, não caiam em pecados, em coisas grosseiras, em coisas aparentes, né, consigam ali manter a aparência, mas no seu interior já se afastaram e muito da vontade de Deus, estão praticando iniquidade. Né? A nossa vida da alma, a nossa vida independente de Deus, ela aprende a imitar uma vida espiritual, né? Mantendo a aparência das coisas, mas isso não é bom nem para nós, nem para o Senhor e nem para os irmãos. Então uma hora ou outra a gente vai acabar causando dano. Então cada um de nós possa refletir, né? Possa ir diante do Senhor e realmente tocar nessa vida de Deus que transforma. Nessa vida que realmente pode mudar o nosso interior, pode nos direcionar diante do Senhor. Né? É isso que Ele está buscando em nós, é isso que a gente precisa buscar também. A gente precisa conhecer a vontade de Deus,
né, e ver que a gente precisa avançar mais, precisa tocar mais naquilo que Ele deseja. Ó Senhor Jesus, isso a gente só vai conseguir fazer de maneira real, de maneira verdadeira, né, de maneira a buscar, a tocar, né, a exibir a vida divina. Não é com a nossa natureza que a gente vai conseguir chegar lá, mas é com a natureza de Deus. E isso Ele já está entregando para nós, Ele já está nos doando, nos entregando tudo isso. A gente precisa se aplicar, né, entender, conhecer, né, e praticar, né, Senhor Jesus, tudo aquilo que Ele tem nos mostrado, aquilo que Ele tem feito por nós. Né, e assim a gente realmente vai satisfazer o Senhor, né, vivendo no Espírito, andando no Espírito, buscando de fato as coisas que são espirituais, que podem mudar a nossa vida e mudar a vida de outros. Né, que cada um de nós, né, vai diante do Senhor exercitando o seu Espírito. Ó Senhor Jesus, só a vida de Deus, né, só o seu Espírito que pode verdadeiramente nos transformar. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.